Nós vamos meditar neste momento sobre o primeiro livro dos Salmos, o primeiro salmo do livro dos Salmos, um salmo bastante conhecido. Hoje pela manhã nós falamos sobre o Salmo 119, mas nesse momento vamos ler com você, lendo a uma só voz, o Salmo de número 1. Vamos fazer a leitura juntos do texto da Palavra de Deus? Em voz bem alta você pode ler conosco. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Percebem, antes de mudarmos o versículo 2, há um aspecto quase que evolutivo nesta displicência com que muitas vezes nós podemos caminhar a nossa vida cristã e a nossa relação com Deus. Ele diz, feliz é aquele homem que não anda no conselho dos ímpios. Talvez você já seja maduro o suficiente, achando que você não ouve quando alguém que não crê como você, não pensa como você, te dá alguma referência, algum conselho, alguma instrução, porque você não anda segundo estes conselhos. Mas ele diz-nos que o nosso inimigo está ao nosso redor, pronto e sagazmente pronto a nos derrotar, a nos destruir e a conspirar contra essa nossa fé. Por isso ele diz, feliz aquele que não se detém, não para ouvir, desapercebidamente, que mal tem. Que mal tem. Então ele diz, daquele que se assenta na roda dos escarnecedores. Nós vamos continuar a leitura do texto bíblico. Versículo 2, vamos ler juntos? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar. Bom Deus, obrigado pela tua palavra que tomamos neste momento. E pedimos que o Senhor visite cada um dos nossos corações aqui. E que o Senhor encontre em cada um deles um coração sedento de ouvir o teu recado, a tua palavra, nesta hora, nesta noite. Escreve-a no nosso coração, como o salmista no Salmo 119 nos lembrou, para que não pequemos contra o Senhor. E que pelo cuidado, unção, poder, direção e sabedoria do Espírito Santo, o Senhor nos dê essa palavra com a intensidade e a plenitude que só o Senhor pode fazer, e toda a honra e toda a glória seja dada ao bendito nome do Senhor Jesus, no nome de quem nós oramos e dizemos amém. A oração que Deus ouve. Eu diria que o livro dos Salmos corresponde a um guia prático de oração. Quando as pessoas tomam a sua decisão por Cristo e nós as orientamos para que elas possam começar a comunhão com Deus, com a igreja do Senhor Jesus, participando dos encontros, participando das reuniões de grupos, participando dos cultos dominicais, onde a Assembleia dos Santos se reúne, onde a igreja tem a sua manifestação visível e juntos comungamos e temos comunhão da mesma fé e fazemos esta grande celebração de adoração a Deus e de louvor a Deus. Nós orientamos para que também haja o exercício da oração e da leitura da palavra de Deus. E nós sempre usamos como referência o Evangelho de João, que fala sobre este amor de Deus por nós, de tal maneira ao ponto de nos dar Jesus Cristo, seu Filho único e unigênito, para que aqueles que creem nele tenham vida, e vida abundante nele, vida eterna nele. E também o livro de Salmos, que nos ensina a orar, que é uma descrição clara e um guia prático de oração. João Calvino chamava o livro de Salmos de a anatomia completa da alma do ser humano, pois não há emoção, dizia ele, que alguém possa provar cuja imagem não esteja refletida nesse espelho chamado o livro de Salmos. Em outras palavras,
Quando você lê o livro de Salmos, você encontra toda a manifestação da nossa natureza humana, toda a expressão da nossa alma, como seres humanos que somos: medo, louvor, ansiedade, raiva, mágoa, desespero, gratidão, vingança, pesar, dúvida, sofrimento, alegria, arrependimento, como no Salmo 51 de Davi. Todas essas emoções e estas experiências humanas vêm à tona em orações, poemas como o do livro de Salmos. Diríamos ainda que mais pessoas até hoje foram instruídas na oração através dos Salmos do que qualquer outra forma de oração. Eles foram o livro das orações do povo de Israel, foram o livro de orações do próprio Senhor Jesus, e foram e são o livro de orações da igreja do Senhor Jesus. Desde os seus primeiros dias, a igreja cristã adotou as orações judaicas nos seus cultos. Os salmos são canções e são orações que o povo usava todos os momentos em que se reunia para cultuar a Deus e para orar ao Senhor. É assim que a comunidade cantava os salmos, orando a Deus. O próprio Jesus, hoje lembrávamos da ceia pela manhã, o próprio Jesus cantou os salmos com os seus discípulos na última ceia. Diz o último versículo de Mateus, que narrava a ceia do Senhor, que depois de haverem ceado, cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus cantou com os seus discípulos os salmos. Hoje muitos cristãos e judeus ainda usam este livro de orações, e em algumas regiões, inclusive muçulmanas, dizem os estudiosos e aqueles que são apercebidos na história e nos fundamentos do texto bíblico e da própria Torá, usadas pelos próprios muçulmanos, porque as orações, diríamos ainda, desnudam a nossa alma perante Deus de forma que ela exerce um apelo universal. Você pode pegar alguns textos bíblicos, sendo crente ou não crente, e você vai se defrontar com você mesmo, com quem nós somos na nossa humanidade. É por isso que João Calvino, continuando a descrever sobre o livro de Salmos, ele diz: tudo que pode nos estimular quando estamos prestes a orar a Deus, esse livro nos ensina. Portanto, como deve ser a oração que Deus ouve? E como olhar, para ela na perspectiva de meditar, orar, lendo a própria palavra de Deus? Eu diria, em primeiro lugar, que orar é deixar-se atingir por esta palavra de Deus. O salmista diz na sua oração: antes, o meu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei, nesta palavra, eu medito de dia e de noite. Nós vivemos num mundo voltado para a nossa própria satisfação, para nós mesmos, no exercício permanente de agradar-nos a nós mesmos, o nosso ego. O mundo que não ora a Deus é um mundo que nos pressiona e nos cobra, eu diria, sem tréguas, para que nós possamos nos distrair com tudo que está ao nosso redor, com os cenários que se apresentam, com as manchetes dos jornais, com o momento da política, com uma culpa que habita o nosso coração, com um apelo comercial para o consumo. Nós somos constantemente distraídos, porque este mundo não ora, e ele continua nos distraindo para que também assim o façamos, porque orar parece ao nosso mundo algo alienante, algo fora de propósito, ou algo desassociado da realidade. Isso faz sentido para nós, mas para as pessoas que não creem não faz muito sentido, a não ser diante das suas dores, das suas agonias. Eu me lembro de um dos momentos agudos da minha vida, quando convivendo com algumas pessoas não crentes ainda, e que participavam conosco de um negócio, e vivendo aquelas lutas, aquelas dores, aquelas agonias. Muitas vezes eu disse a eles que estava orando por aquela situação, e aí eles disseram de um desses ditados populares que circulam por aí: quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Não é assim que falava?
E ele chegou a dizer: para de orar, porque piora. É um confronto, é um enfrentamento. Porque para nós faz todo sentido, mas para quem não crê, não faz. Isso parece algo como transferência. Eu me lembro também de um outro homem com o qual caminhávamos e ensinávamos a ele sobre ler a palavra de Deus, sobre essa busca da intimidade com Deus. Ele dizia: parece uma atitude covarde quando eu oro e entrego a Deus estas circunstâncias. Estamos acostumados a fazer tudo pelas nossas forças, estamos acostumados a lutar para que as coisas estejam sob o nosso controle, sob o nosso poder. Estamos acostumados desde criança, nós crescemos com essa mentalidade da independência. Quando a palavra de Deus nos chama a uma total dependência de Deus, isso nos parece algo alienante. O mundo que não ora também é um mundo que chega a nos intimidar diante de fatos como esse. Que motivação, eu diria, pode existir a respeito da oração, quando todo o poder em evidência já está na mão dos poderosos, dos chefes de Estado, dos bilionários, ou da economia, daqueles que detêm todas as finanças. Quando nós convidamos você para orar, a nossa intenção é que você deixe toda a ansiedade e entre em comunhão com a palavra de Deus, e o seu mundo seja centrado nele e não centrado no seu ego. Que aquilo que norteia a sua caminhada seja norteado por ele e não simplesmente por aquilo que você vê. Que as suas avaliações e as suas percepções da realidade, tão necessárias, não façam com que você se mire apenas nelas. É o que nos exorta a palavra de Deus. Não se mire apenas no seu próprio entendimento, porque é Ele quem efetua em nós o querer e o realizar. E quando Ele age, ninguém pode impedir. Ninguém vai impedir Deus de cumprir a sua vontade na sua vida. É lançar sobre Ele toda esta ansiedade e viver esse mundo de mistérios da sua graça em nós. Eu amo isso. Viver o mistério de Deus e da graça de Deus, que foge da minha perspectiva, que está muito além daquilo que eu posso entender, imaginar, sonhar, planejar. Eu coloco tudo isso diante de Deus e Ele nos dá entendimento, sabedoria, conhecimento para que nós possamos fazer isso. Mas nós não podemos esquecer de que é Ele que habita o trono, de que Ele é que é Senhor, e que nós não nos percamos e nos distraiamos com o mundo que nos cerca e que nos seduz. É preciso deixar de orbitar em torno de nós mesmos, dos nossos problemas, das nossas ansiedades, e nos deixar ser surpreendidos pela riqueza e a eficácia dessa palavra de Deus, e da paz que excede todas as nossas circunstâncias, e que é capaz de guardar o nosso coração, guardar a nossa mente em Cristo Jesus, através da oração. Orar é deixar que essa palavra nos atinja. Por isso nós podemos orar a palavra. Por isso Salmos é um convite à prática desta oração. Por isso o livro de Salmos é este guia prático de oração para mim e para você. É um convite a deixarmos de estar distraídos para uma atenção suprema à palavra de Deus, de forma que ela nos atinja, fala conosco, nos transforme e nos edifique. Salmo primeiro que nós lemos no verso 2 diz: o seu prazer está na Torá do Senhor, na lei do Senhor. A Torá, meus irmãos, são palavras de Deus que atingem o centro da nossa condição humana. O substantivo usado para descrever a lei, a Torá, vem do verbo yará, que significa lançar algo que atinge o alvo. A palavra de Deus é eficaz.
Eu gosto quando as Escrituras nos dizem que Deus tem duas coisas pelas quais Ele zela: o seu nome e a sua palavra, para fazê-la se cumprir. É palavra dele, não é minha, não é sua, é dele. Por isso a palavra nos ensina que ela é fiel e verdadeira e digna de toda e inteira aceitação. A Torá são as palavras de Deus que atingem o centro da nossa alma humana. É a intencionalidade de Deus que de forma certeira nos penetra no nosso interior e trabalha o significado dessa palavra na minha e na sua vida. A palavra é a Torá. O alvo somos nós. Ela veio para nos atingir. E ela nos atinge na sua plenitude para cumprir o propósito para o qual eu a designei, diz o Senhor. Diz o Senhor nosso Deus. Ela não é um livro guardado numa prateleira da sua casa, na biblioteca da sua casa, para você retirar delas informações, para você abrir de uma forma mágica, apontar o dedo e Deus te dar uma resposta, embora Ele possa fazer o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, e eu não tenho nada a ver com isso. Mas ela precisa ser amada, como o salmista no Salmo 1 diz, porque eu nela medito de dia e de noite, e não a uso apenas circunstancialmente, como se fosse um livro mágico para ser usado por mim na hora da agonia. Não há nada passivo nessa palavra de Deus, e cada uma delas é criativa e salvadora, e nos atinge aonde e como estivermos. A palavra de Deus atinge o centro do nosso coração, escreveu Henry Nouwen, e o silêncio abre em nós o espaço em que essa palavra pode ser ouvida. Ela atinge o centro do nosso coração. Por isso que nós nos lembramos do diálogo do salmista consigo mesmo, quando diante das suas circunstâncias, ele diz: por que você está abatida, ó minha alma? Por que você se perturba desse jeito? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu, porque no momento em que nós nos tornamos conscientes de que Deus fala conosco, o deleite por isso é espontâneo. Não é obrigação, meu irmão. Tem que trazer alegria. Tem que trazer gozo, tem que ser deleite para a nossa alma. Você já foi visitado pela palavra de Deus ao tomá-la? Ao se deter, ao orar a palavra de Deus, como na expressão do livro de Salmos, orar é deixar-se atingir pela palavra de Deus. E eu diria ainda que, segundo o texto do Salmo, no capítulo 1, neste caminho, nesse percurso, orar é percorrer este caminho, lendo a palavra de Deus e deixando-se ler por ela. Feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. É decisão de vida, é escolha, é consciente de quem somos, consciente de quem Ele é. É o caminho que nós desejamos seguir. E eu diria que abençoados são aqueles que se apegam a esta conversa íntima com Deus através da sua palavra, sem reservas. Sabe, você e eu podemos nos esconder das pessoas, ou atrás das pessoas, ou das circunstâncias, mas diante de Deus nós somos desnudados, porque Ele conhece. O salmista nos lembra isso, a palavra nem sequer nos chegou à boca e Ele já a conhece toda. Ele conhece, não é a palavra que você simplesmente pronunciou, mas aquela que você não pronunciou. Por isso, quando ele faz referência à observância do pecado, ele diz: o pecado não é simplesmente aquilo que nós fazemos, mas aquilo que até pensamos. E você e eu sabemos muito bem que em muitos momentos da nossa vida, eu e você já fomos capazes de pensar coisas que nem nós mesmos acreditávamos que seríamos capazes de pensar. Nem eu e nem você. Mas Ele conhece todas as coisas.
Por isso eu insisto, abençoados são aqueles que se apegam a esse tempo de conversa íntima com Deus sem reservas. Orar é meditar, é sentir o significado deste momento, desta entrega, de cada palavra pronunciada. É muito mais do que ler a palavra ou refletir sobre ela, é ver a conexão entre aquilo que nós lemos e aquilo que nós oramos, entre aquilo que nós oramos e aquilo que nós testemunhamos sobre esta eficácia desta palavra na oração, através do caminho que nós vimos percorrendo. Se isso não fizer sentido para você, meu irmão, não é porque ela está errada, é porque há alguma coisa profundamente errada na minha e na sua compreensão dela. Orar é não se deixar intimidar pelas circunstâncias, pela cultura que nos cerca, pela política, pelos negócios. É olhar o tamanho de Deus antes de nos determos no tamanho das nossas demandas, circunstâncias ou problemas, ou, quiçá, das nossas próprias estruturas. Um dos livros mais ricos e preciosos que já li sobre a oração é um livro de Philip Yancey, chamado Oração, Ela Faz Alguma Diferença? Eu separei 2 trechos desse livro que gostaria de compartilhar com você. A primeira delas é esta: a principal finalidade da oração não é tornar a vida mais fácil, nem conseguir poderes mágicos para resolver as coisas, mas a principal finalidade da oração é conhecer Deus. Eu preciso de Deus mais do que qualquer outra coisa que eu possa receber dele. Eu e você nos vimos sendo pegos buscando a Deus porque nós precisamos que Ele resolva coisas, porque Ele resolva circunstâncias, porque Ele resolva as encrencas nas quais nós nos metemos, a displicência, a distração com que nós fomos envolvidos pela nossa circunstância, pelo nosso mundo, pelo barulho que nos rodeia, sem ouvir a voz de Deus que falava conosco e que deseja falar conosco através desta palavra. E aí nós queremos que Deus resolva as nossas questões. E aí então nós oramos. Orar não é tornar a vida mais fácil, porque Deus está pronto para resolver os nossos problemas. Não é conseguir poderes mágicos, é conhecer Deus. E ainda, a oração não é um meio de remover elementos desconhecidos e imprevisíveis da vida, mas uma forma de incluir o desconhecido e o imprevisível nos atos da graça de Deus na nossa vida. Eu quero ler de novo, queria que você prestasse atenção nisso. E certamente você já me ouviu falar disso algumas vezes. Eu amo isso. A oração não é um meio de remover elementos desconhecidos e imprevisíveis da vida. A vida é imprevisível. A vida, diante da vida, diante do ano que nós estamos iniciando, nós estamos diante do desconhecido. Não é isso. Orar é uma forma de incluir este desconhecido e este imprevisível nos atos da graça de Deus na minha e na sua vida. Venha o que vier, aconteça o que aconteceu, Deus não é pego de surpresa. Eu e você somos. Não há imprevisíveis para Ele. Há para mim e para você. Não há imprevistos. Não há desconhecido para Ele. Há para mim e para você. E se eles chegarem? Esta graça de Deus estará presente. Eu oro para que Deus manifeste a sua graça no imprevisível do seu amor. Porque eu e você também sabemos, como cantou o poeta sacro, eu não sei, você não sabe, por que o amor de Deus se revela com tamanha intensidade para gente como nós. Para gente como nós. Há muito mais envolvido na oração do que uma simples afirmação da soberania de Deus,
O mundo do Senhor é muito maior do que o mundo dos reis, dos príncipes e dos poderes deste mundo. É por isso que Deus decide invadir a nossa história em Jesus Cristo. E não somente a história, mas Ele se fez carne por meio da sua natureza humana e exerceu domínio sobre todas as coisas. É isso que o Senhor Jesus nos diz. E todo poder e autoridade me foi dada no céu e na terra. É sob este poder, é sob esta autoridade que nós vivemos e existimos. É sob a ordem daquele que tem em suas mãos todo o poder e autoridade. É que nós clamamos, oramos, intercedemos, expomos o nosso medo, atrevidamente nos aproximamos do trono da graça, como somos, desnudados, incompetentes na gerência e na gestão da nossa vida, incapazes de darmos conta à vazão das demandas que nos afrontam e nos confrontam. Essa soberania não nos foi imposta, ela é invasiva, ela começa no nosso interior e não no nosso exterior. Essa revolução acontece aqui dentro de mim e de você, daqueles que abraçam este caminho e descobrem na vida de oração de uma oração consequente, que o interior é muito maior do que o exterior. Aquilo que ele faz aqui é maior do que tudo o que eu possa enfrentar, viver e experimentar. Onde a prática dessa palavra de Deus se traduz na alegria do crer, do caminhar, do servir e do orar. Aquele que ora e não esmorece acabará percebendo que falar com Deus é mais do que ver qualquer das nossas orações respondidas. Você já pensou nisso? Você já pensou na graça e na bênção de você falar com Deus, de saber que Ele ouve a sua oração, de saber que Ele conhece o que está no seu coração, de saber que no meio de tantos barulhos deste mundo, Ele ouve o sussurro, a sua lágrima contida ou incontida, o seu quebrantamento diante dEle, no seu quarto secreto, os teus olhos fitos nele, quando todas as circunstâncias conspiram contra você. Como é que você vê a sua agenda, na sua agenda, uma vida de oração? Você a considera uma disciplina necessária ou uma oportunidade para estar na companhia de Deus? Eu já orei hoje. Exige disciplina, sim, investir tempo na presença de Deus. Mas isso é muito mais do que uma rotina. É o prazer e a alegria de estar na presença do Senhor, na companhia dEle. O meu amado é meu e eu sou do meu amado. O meu amado é meu, eu sou do meu amado. A oração que Deus ouve precisa representar um desejo de ser atingido pela palavra de Deus e o desejo de percorrer o caminho com Ele. A oração nos convida e convida Deus a vir para o meu mundo e me introduz no mundo do meu Deus. Ela não é o que fazemos de joelho, ela é o que nós vivemos. Ela não é o que fazemos em momentos, ela se transforma no nosso próprio viver. Os nossos joelhos podem expressar o nosso desejo de buscá-lo e humildemente traduzir o que somos diante de quem estamos, mas a nossa intenção sempre deve ser que a nossa vida seja a nossa própria oração. A verdadeira oração precisa vir de dentro, do anseio do meu e do seu coração. É deixar-se ler pela palavra, é percorrer o caminho com Ele, é vê-lo mudando a nossa vida. Você ficou com desejo de orar ao Senhor?
O Espírito Santo moveu o seu coração para que você deseje-se estar com Deus na intimidade deste instante. Esta é uma expressão coletiva de culto. Quando estivermos reunidos em seu nome, ali Ele estará. Quando concordarmos diante dEle, Ele ouvirá nos céus. Mas Ele está absolutamente na individualidade de cada um de nós, porque Ele nos conhece individualmente e particularmente. Talvez você tenha algo a dizer ao Senhor neste momento. Talvez você queira dizer a Ele que deseja esta intimidade, esta presença e esta companhia dEle na sua oração. Nós não oramos a alguém estranho. Oramos a alguém que a nossa alma deseja e conhece, e deseja conhecer cada dia e cada vez mais. A oração que Deus ouve é uma oração que se deixa atingir pela palavra. A oração que Deus ouve é a oração que fazemos pelo caminho, não nos detendo na roda dos escarnecedores, nem nelas nos assentando, mas tendo prazer nessa palavra que vai se cumprindo em nós, que vai ganhando palavras na verbalização da nossa oração, que muitas vezes não ganha som, porque ela ainda não nos chegou à boca, mas que Ele já a conhece toda. Bendito seja o nome do Senhor. Curva a sua cabeça. É o seu tempo de falar com Deus. É o seu tempo de desejar isso. Tantas vezes você deseja que Deus ouça a sua oração. Ele deseja permanentemente ouvi-la, ouvindo você como resposta, porque você o ouve, pelo seu doce e Santo Espírito que lhe habita. Fale com o Senhor neste momento.